galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho. Ser professor de História, vamos prosseguir com a nossa viagem fantástica pelo universo da História, para a gente conhecer um pouquinho mais a nossa história. Vamos agora à aula de hoje, aula 204. 204 é muita aula, gente, para você ver o quanto a gente já caminhou ao longo desse nosso estudo de História, nono ano. A aula de hoje tem o nome de A Grande Depressão, o fascismo e o nazismo. A gente vai compreender, basicamente, o que ocorreu lá na segunda década do século XX, como é que se deu esse processo de ascensão e declínio da economia americana. Os Estados Unidos conseguiram ascender até o patamar de maior economia do mundo após a Primeira Guerra Mundial, mas, no final da década de 20, sofreu um grande baque econômico, por assim dizer, que foi a crise de 29, que a gente vai aprender hoje. Tomem nota, agora eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, anotem o que vocês acham importante, a gente vai aprender hoje algo muito importante, essencial, para a gente compreender assuntos que daqui a pouco a gente vai chegar, como Segunda Guerra Mundial. É essencial que a gente tenha esse conteúdo em mão, gente. Vamos lá, na tela para a gente, a primeira cartela. Primeira cartela para a gente compreender como é que se deu a Grande Depressão. É interessante que a gente analise como estavam os Estados Unidos lá na década de 1920. Na década de 1920, a produção industrial estadunidense aumentou 64%. Aí vocês perguntam, professor, mas o que aconteceu para essa produção americana aumentar tanto entre uma década e outra? É importante que a gente frisar, gente, que na década de 20 houve o final da Primeira Guerra Mundial. As grandes indústrias europeias, como a inglês e franceses, estavam totalmente arrasadas por conta da guerra. Os americanos eram os únicos produtores de alimento em grande escala que o mundo conhecia na época. Os Estados Unidos, gente, se tornou o grande supermercado mundial. Por quê, professor? Porque as indústrias europeias estavam devastadas graças à Primeira Guerra Mundial. Só os americanos vendiam. Obviamente, a produção dos Estados Unidos aumentou drasticamente e o país sofreu, ou melhor, passou por um boom econômico, como a gente pode imaginar. Os americanos se tornaram a maior potência econômica do mundo. Vamos compreender um pouco melhor. Os privilégios dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra e seu enriquecimento posterior, o fortalecimento de armas e alimentos para as nações europeias, o acúmulo de capitais estadunidense e o aumento de impostos sobre os produtos estrangeiros. Os Estados Unidos eram, de longe, a maior economia do mundo. E esse boom econômico, gente, gerou uma grande euforia consumista nos Estados Unidos. Criou-se o que a gente vai denominar de American Way of Life. Professor, o que é isso, gente? Um termo em inglês, não estou compreendendo o que significa. Basicamente, significa o estilo, o jeito americano de se vender. Ou melhor, de se viver. Os americanos passaram a expandir o seu estilo de vida, não só entre eles, mas para o mundo. E esse estilo de vida representava gastar. Gastar virou sinônimo de felicidade. Durante a década de 20, durante o boom econômico americano, grande parte das pessoas buscavam a sua felicidade em relação a você gastar cada vez mais. Era moda vocês ter tudo da última tecnologia. A sua geladeira tinha que ser a de última geração, o seu eletrodoméstico tinha que ser o mais recente lançado, você gastava, e isso fazia com que a economia ficasse cada vez mais forte, e o seu estilo de vida era expandido, não apenas entre si, mas também para o mundo. Gastar virou sinônimo de felicidade. Mas tudo isso tem um preço, gente. Durante a década de 20, a economia europeia foi aos poucos se estabelecendo e os americanos não conseguiram compreender isso e começaram a produzir cada vez mais. Você produzia, chegou uma época que você não tinha para quem vender. Isso é um problema, né, gente? Vamos imaginar que eu produzo material de construção. Produzo muito, mas vai chegar um momento em que eu não vou ter para quem eu vender. Logo, o meu produto que eu produzo tanto vai cair de preço.
E, se eu não conseguir controlar minha produção, uma crise econômica estará em iminência. Então, os americanos não se deram conta disso, começaram a produzir cada vez mais, e no final da década de 20 houve o que a gente vai chamar de crise de superprodução. Mas a gente vai analisar agora uma imagem bem célebre para a gente compreender como é que estava pautada a sociedade americana naquele momento. Na tela para a gente, esse é um cartaz bastante famoso da época, World Highest Standard of Living, que significa o quê? O mais alto padrão mundial. Os Estados Unidos se vendiam como a grande vitrine de se viver bem. There no way, life American way. O que significa isso, gente? É que não se vive como se vive nos Estados Unidos. Eles vendiam que o estilo de vida deles era o mais avançado, que era pautado no consumismo. Década de 20, a gente vai conhecer como os anos felizes americanos, onde os americanos usufruíram uma prosperidade pós-Primeira Guerra Mundial. Mas isso tudo vai mudar. Quando é que vai mudar, professor? A partir de 1929. Vai ocorrer o que a gente vai conhecer como a Grande Depressão Americana, a crise que se instaurou nos Estados Unidos e, por consequência, no mundo todo, a partir do ano de 1929. Vamos entender um pouco melhor como é que se deu esse processo da Grande Depressão. A Grande Depressão é como foi chamado um período da história do século XX, em que a grande parte do mundo enfrentou graves problemas econômicos. Como hoje a economia é global, naquela época estava começando a se engatinhar. Vários países dependiam dos americanos para comprar os seus produtos e também para vendê-los. Muitas pessoas passavam fome, não tinham trabalho nem moradia. Isso aconteceu durante a década de 30 e teve início nos Estados Unidos, onde se espalhou para o resto do mundo. A crise nos Estados Unidos afetou países do mundo inteiro. Não era mais possível exportar seus produtos para o mercado americano, onde não havia compradores. Professor, como é que se deu essa crise? Gente, durante a década de 20, os americanos passaram a investir o seu capital, ou seja, o seu dinheiro, na bolsa de valores, no chamado capital especulativo. O que é isso, professor? É quando você investe em ações imaginando que futuramente elas darão um lucro para você. E como, década de 20, a economia dos Estados Unidos estava crescendo de forma vertiginosa, as pessoas passaram a encarar isso como algo normal, com a finalidade de ganhar dinheiro fácil. Década de 20 era muito fácil ganhar dinheiro da bolsa de valores. Como as empresas estavam crescendo vertiginosamente, você investia R$1.000, $1.000, vamos pegar a moeda americana, em um dia. No outro dia, você sabia que a empresa ia aumentar o seu valor e você vendia por um preço muito maior. Só que chega um momento em que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. As ações que valiam muito passaram a valer quase nada. Então, fortunas inteiras foram perdidas em uma noite, ou melhor, em um dia. Esse dia, dia 8 de outubro de 29, é considerado ainda hoje um dos dias com maiores índices de suicídio da história. Olha só, gente, pessoas que dormiram ricas e acordaram pobres. Muitas delas não aguentaram e acabavam tirando suas próprias vidas. Isso foi um dos principais reflexos da crise que viria a ser instaurada nos Estados Unidos durante a década de 30. Vamos ao texto, por favor. É uma fila, gente, uma imagem emblemática, que é uma fila de famílias esperando por ajuda financeira. Diversos programas de ajuda foram criados pelo governo dos Estados Unidos a partir de 33. Com as empresas falindo, obviamente as pessoas perderam seu emprego e a fila de famintos crescia vertiginosamente lá nos Estados Unidos. Isso também afetou o Brasil. O Brasil sofreu intensamente com a crise de 29, dependíamos diretamente da compra dos seus principais produtos de exportação. O café deixou de ser importado tanto pelos Estados Unidos quanto pelos países da Europa, que também estavam em crise. Agora vamos estudar um pouquinho e compreender quais foram as medidas que o governo americano, aqui na figura do presidente Roosevelt, instaurou para tentar amenizar os efeitos da crise. O principal programa econômico
lançado pelo governo estadunidense foi o chamado New Deal, que na tradução literal para o português significa novo acordo. Foi uma série de medidas que basicamente visou frear o avanço da crise e fazer com que a economia americana voltasse a crescer a passos lentos, mas que aos poucos fossem saindo dessa crise econômica que estava instaurada no país naquele momento. Vamos ao texto, compreender o que ele nos fala. O New Deal, novo acordo em português, foi um conjunto de medidas econômicas e sociais tomadas pelo presidente Franklin Delano Roosevelt entre os anos de 33 a 37, com o objetivo de recuperar a economia dos Estados Unidos da crise de 29. O New Deal foi influenciado pelas teorias econômicas de John Keynes, o chamado keynesianismo, economista britânico que apontava a necessidade da medição econômica do Estado para garantir o bem-estar da população, ação que o liberalismo seria incapaz de fazer. O John Keynes, com sua teoria econômica, lançou o que a gente vai conhecer como o chamado estado do bem-estar social. Se o liberalismo econômico prega que o Estado não deve se envolver em hipótese alguma em questões sociais e econômicas, o keynesianismo prega que o Estado deve sim se interferir em pontos chaves a fim de garantir o que ele chama de bem-estar social. Então, se o liberalismo visava a competitividade em todo custo, o keynesianismo diz o seguinte: olha, o liberalismo pode cuidar da economia, mas em certos setores é importante que o Estado interfira. Quais setores seriam esses, gente? Educação, segurança pública, saúde e transporte. O Estado começou a investir dinheiro em várias obras públicas e com isso gerou emprego que aos poucos foi fazendo com que a economia voltasse aos eixos. Mas a crise econômica de 29 foi marcante, tendo em vista que foi a primeira crise global que a gente tem notícia em nossa história. Vamos ao texto agora. A estratégia de planejamento econômico estatal aproximava o New Deal dos planos quinquenais lá adotados na União Soviética, que intensificaram a industrialização soviética em um período de profunda crise econômica do capitalismo ocidental. Se na União Soviética os planos quinquenais estatizaram a produção industrial, lá nos Estados Unidos o New Deal fez com que o Estado interferisse diretamente em certos setores da sociedade americana que dependiam, fazia com que a população tivesse acesso a bens públicos, a serviços públicos que outrora não tinham, gente. Vamos ver agora quais foram as medidas adotadas pelo New Deal. Primeira medida, a intervenção do Estado na economia. Segunda medida, investimento em obras públicas, como eu falei para vocês, para a geração de emprego e a criação de uma legislação trabalhista que impor direitos como seguro-desemprego e salário mínimo. Portanto, gente, essas foram as medidas, essa foi a crise econômica de 29 e as medidas que sucederam essa crise. Agora é hora de colocar em prática o que a gente aprendeu lá de hoje na nossa dinâmica local interativa. Vou deixar para vocês agora duas questões básicas, vocês vão ler nesse momento. Daqui a pouco a gente vai voltar para interagir com vocês, eu quero que vocês interajam no chat comigo, é importante que vocês interajam, porque assim vocês mostram que vocês estão compreendendo o conteúdo e alegram profundamente o professor de vocês. Agora é com vocês.
voltamos no nono ano para a nossa interatividade. Estou gostando de ver você interagindo no chat. Está bombando o nosso chat. Isso mostra que vocês estão compreendendo, estão colocando em prática o que a gente aprendeu na aula de hoje. Isso alegra muito o professor de vocês, até porque, gente, mais uma vez eu quero frisar para vocês, é importante que vocês participem das aulas. É fundamental que vocês respondam no chat, até para a gente, que é professor, perceber que vocês estão aprendendo o conteúdo que a gente repassa aqui para vocês. Vamos agora à primeira questão da DLI, para a gente relembrar o que falou para a gente. A questão fala o seguinte, uma questão de vestibular lá da FUNESP, diz o seguinte: no fim da década de 20, ano de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a Grande Depressão, começou a atingir os Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. J.K. Cambridge, economista norte-americano, afirma que, à medida que o tempo passava, tornava-se mais evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Vamos lá. Letra A, o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em tecnologia. Letra B, a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários. Letra C, a cultura de massa, como a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento do número o aumento do número de empregos. Letra D, a crise de superprodução, a especulação desenfreada na Bolsa de Valores e a queda da renda dos trabalhadores. Letra E, o aumento do mercado externo, o mito do American Way of Life e a intervenção do Estado na economia. Isso aqui tá fácil, tá, gente? A gente bateu muito nessa tecla na aula de hoje e eu quero ver o que vocês responderam para mim aqui no chat ou até mesmo na mensagem privada. O Bruno, lá de Parintins, está dizendo que a resposta correta é a letra D, bem como a Yasmin, aqui de Manaus, também está falando para a gente que a resposta correta é a letra D. Grande parte de vocês aqui no meu chat privado estão colocando que a resposta correta é a letra D. Daqui a pouco a gente vai ver se vocês conseguiram compreender e responder de forma correta a primeira questão. Vamos agora ao gabarito dela para a gente. Gabarito da primeira questão, resposta correta, resposta de letra D. Tanto o Bruno quanto a Yasmin conseguiram compreender e responder de forma correta. A crise de superprodução industriais, aliada à concessão de créditos exponencial e a especulação financeira, acabou por produzir efeitos colaterais desastrosos na economia americana, como a falência de várias empresas e o desemprego em massa. Gente, o capital especulativo é aquele que você especula que vai ganhar futuramente. As pessoas hoje investem na Bolsa de Valores, fazem os chamados trades, com a finalidade de comprar ações com preço baixo e revendê-las futuramente com um preço elevado. Essa especulação financeira levou os americanos a uma crise sem precedente no final da década de 20, bem como também a crise de superprodução, como eu expliquei para vocês. Os americanos produziam muito, chegou um patamar em que ele não tinha comprador e estourou uma grave crise de superprodução, que culminou com a chamada Grande Depressão. Segunda questão para a gente na tela. Segunda questão, a política do New Deal, lá de 33 a 39, implementada nos Estados Unidos pelo presidente Franklin Roosevelt, significou combate ao liberalismo através da contenção dos níveis de consumo interno. Letra B, estímulo à política de criação de empregos com grande investimento em infraestrutura. Letra C, proibição da emissão monetária, o que impediu o crescimento da inflação. Letra D, retração da produção industrial, o que provocou
o que provocou o recrudescimento na economia. E letra E, redução acentuada de gastos governamentais, o que estabilizou as finanças públicas. Olha só, gente, vamos recapitular aqui a letra B, o que fala para a gente. Estimula a política de criação de empregos com grande investimento na infraestrutura, o chamado Estado do Bem-Estar Social. Antes do New Deal, os americanos, de forma alguma, a política neoliberal admitia que o Estado interferisse na economia. Com o New Deal, o Estado passou a investir em setores estratégicos com a finalidade de gerar emprego e também criação do que a gente conhece hoje como bem-estar social, ou melhor, o Estado do bem-estar social. O Estado que garante o bem-estar social para aquela população mais carente que não tem condição de pagar o bem privado. Vamos agora ao gabarito da segunda questão, para a gente compreender um pouquinho mais. Segunda questão, resposta correta, letra B. O New Deal foi influenciado pelas teorias econômicas de John Maynard Keynes, um economista britânico, apontava a necessidade da medição econômica do Estado para garantir o bem-estar social da população, a ação que o liberalismo seria incapaz de realizar. Gente, as ideias do economista John Keynes hoje são conhecidas como keynesianismo, que visava basicamente o estado do bem-estar social, o Estado, através do governo, interferindo diretamente através de obras públicas para garantir pleno emprego e para garantir com que o Estado gerasse renda e o bem-estar da população em geral. Queria agradecer a participação de vocês na aula de hoje, agradecer muito a participação dos alunos no chat, dizer que na próxima aula a gente vai estar aqui de novo para continuar essa nossa viagem fantástica pela história. Até mais!